jogasse, macho, um jeito de não ter que mexer muito, tá ligado? David, Palmeiras não tem mundial, aceita? Não Então, eu posso. acho que toda vez ele entra só pra dizer isso. Eu acho que é só isso mesmo que ele... Quem é que te paga, David, Tem pra você mesmo, não. fazer isso? É algum trauma, alguma goleada que você levou do Palmeiras? A gente se preocupa... De trauma esse bicho entende. É de... É a síndrome dos 7 anos. Dizem que o casamento tem problema, a síndrome dos 7 anos no casamento, Tô chegando né? lá. Tá chegando lá? Tomara que não passe por essa síndrome. Eita, Larinha. Enfim, e aí eu tô achando que o David tá com esse problema da síndrome dos 7 anos, David. Pode ser, pode ser. Bom, David, o Diego, o Vitão Eu vou entrou. logo dizendo que eu não consigo. Daqui eu não consigo enxergar nem o comentário aí. Acompanhe Né? no céu, porra. Vai ler tudo aí. Eu vou não logo preciso nem dizer. dizer. O Ananias cego. Mano, eu editando os vídeos e morrendo da risada daquela porra. Puta que pariu. Vamos, Tricolor Paulista, tem que ir. David, o que vocês vão ganhar esse ano? Só o brasileiro e a Copa do Brasil, né? Só estamos disputando isso. Com o Cuca? Com o Cuca pra você? É, com o Cuca tá ruim o negócio. Mas vamos lá, né? Tem que torcer só sobre isso. Rapaz. Acho que Copa do Brasil é o campeonato é mais difícil do que o brasileiro, eu acho. É, porque os grandes pesam, né? Ontem. Aí. O que eu falei aqui? Segunda-feira você não assistiu. Eu falei segunda-feira. Não, mas é clássico. A diferença é grande. Não, mas aí é clássico nacional. É que nem Vasco e Flamengo. Não, a diferença é grande. Eu acho que ontem foi um jogo atípico até para Corinthians e Flamengo. Eu acho. Né? Vamos já falar aí do jogo. Bom, galera, boa noite quem está participando com a gente na live. Deixa aí sua opinião, sua crítica. Deixa aí sua... Participa, xinga a gente. Pode dizer que o Palmeiras não tem mundial também. Pode falar da síndrome dos 7 anos, né? Do casamento. É que nem casamento, o São Paulino está passando pela síndrome dos 7 anos. Tá passando. E vamos começar aí mais um Clubismo Futebol e Resenha. Hoje só eu e Vandeco nas análises. As mulheres não liberaram os outros caras. Mulheres, cachorros, essas coisas, né? O brasileiro e Copa do Brasil é nosso. Vou lembrar, David, vou cobrar você aqui no futuro próximo pra gente falar. Vamos falar aqui nos estúdios da Rádio Tupinambá, né? Em nome da Otimize Sistemas, que nos patrocina. Quem tá indo, da galera toda que participa com a gente. E vamos começar com o destaque inicial de Vandi Júnior sobre o que você destacou aí nessa semana, meio de semana. Na verdade, meu destaque vai para o que aconteceu no final de semana, né? Eu não estava aqui na segunda. E aí eu queria dar esse destaque à campanha, uma boa campanha que os times cearenses estão fazendo nas suas respectivas séries, né? Principalmente o Ferroviário, que está liderando o grupo. Nos 3 jogos que ele já fez na Série C, ele ganhou 2 partidas e empatou 1 e vem apresentando um bom futebol, né? E o outro destaque é o Atlético Cearense, o antigo Uniclinic, né? Que também está fazendo uma ótima campanha na Série D, ganhou os 2 jogos que disputou e o último jogo, inclusive, ele goleou, né? Acho que foi 4-1 o jogo, foi 4-0, 4-1 o jogo. Né? Acho que teve um. Então, espero que a gente torce que os times cearenses continuem fazendo ótimas campanhas aí nas suas respectivas séries e consigam os acessos aí, né? Pode ser até que o Ferroviário consiga o feito do Fortaleza, suba logo e talvez até ganhe, né, a Série C. Mais um título nacional, né? Que aí até agora só o Ceará dos grandes aqui do Ceará não ganhou ainda. É mesmo, aí é que eu ia falar. Aí a torcida do Ceará ia ficar mais magoada ainda. Pois é. Ia ser muita onda. Bom, meu destaque inicial vai para uma coisa que a gente tem falado aqui no clubismo, né? Que a gente tem muita divergência até na votação da galera. Olha o Marcos Oliveira que entrou aí. Falar sobre o resultado e resultado versus futebol jogado, né? Eu via dizendo, Vandi, que essa conta chega, uma hora essa conta chega. Essa conta em que sentido? Ontem o Corinthians tentou jogar, escalou o time para jogar. Eu fiquei surpreso na hora, um volante só. Mudou o estilo. 2 meias. Acho que marcou até marcou o Flamengo em cima, né?
Eu acho que ele até tentou jogar, mas o que faltou foi qualidade e talvez até o hábito. Isso, aí dizer Né? isso aí. É. Que é o que eu venho batendo aqui na tecla quando a gente fala dos times que jogam. O Abel até que fez isso, só que ele veio fazendo em doses homeopáticas, né? Vamos dizer assim, ele veio modificando o time para jogar do jeito que está agora, que está jogando de um jeito menos reativo, né? Vamos dizer assim. Ó, o André chupa Mas, Corinthians. durante um certo tempo, desde a final do Carioca até agora, né? Ele vem fazendo essas modificações para o time tentar mudar um pouco o estilo de jogo. Ó, o Marcos Oliveira falando Série B não é título nacional não, cara, só divisão de acesso. Não é título nacional. Mas claro é um que título pô. nacional. Eu não disse que era um título importante ou não. Não entrei nesse mérito. Eu falei que é título nacional. Você torce pro Ceará, Marcos? Nacional. Você vê, só o Ceará. Bom, a gente aqui é neutro nesse aspecto. A gente vai olhar lá os campeões nacionais de divisões, fala de divisão, mas o cara é campeão nacional, né? Até o Guará viu? Até o Guarani de Sobral, daqui da cidade de Sobral, é campeão da Série D. E aí meu destaque inicial vai para isso, né? E eu falava que ia acontecer chegar, e ontem foram 2 exemplos. Porque o Cruzeiro deu um chute a gol. Aquilo é quase uma vergonha, viu, bicho? Aquela ali, uma vergonha mesmo. E aí o Fluminense, que propõe o jogo, não deixou o Cruzeiro jogar. Porque quando você tem um chute a gol, você não deixa o outro time jogar. Que é o que eu sempre falo, a questão de quando você tá com a bola no pé, não tem perigo de você ser atacado, né? Como eu falei em relação lá na primeira rodada do campeonato, em relação ao próprio Botafogo, né? Com o São Paulo, que foi o São Paulo não fez uma boa partida, apesar de ter ganho 2-0. O Botafogo ficou com a bola no pé, só que não conseguia atacar. Era uma posse de bola que não era proveitosa, vamos dizer assim, né? Não era efetiva, porque não se transformava em gol. Mas de qualquer forma, o time com a bola no pé, no momento que ele estava trabalhando a bola, o São Paulo não conseguia atacar, de qualquer forma. Foi 2 bolas ali quase pontuais, quase 2 lances pontuais, e aí o São Paulo conseguiu fazer o placar, né? Mas enquanto o time tá com a bola no pé, velho, não tem perigo do outro time atacar. Aí uma outra questão que a gente pode analisar, que se questionava muito do próprio Diniz no Atlético Paranaense, né? E às vezes até do exemplo, por exemplo, o Arthur, que era do Grêmio, tá no Barça, que foi uma crítica minha, é você analisar se essa posse de bola, ela verticaliza, ela dá resultado. Porque no Atlético Paranaense, o Diniz foi criticado porque o time ficava com a posse de bola, mas não finalizava. Ontem, ele já mostrou que ele está melhorando isso. Ó, o André, em céu de urubu, lê ali, lê, Vandinho. Não, Cego dos infernos. Em céu de urubu, quem reina é gavião, aguarde e veja. André, jogo da volta, quanto vai ser? Diga aí pra mim. Vai lá, eu quero saber a opinião da galera, flamenguista, corintiano. Tem gente apostando mais de 200 conto na vitória do Flamengo. E dá um empate ainda pros corintianos. Ô André, ainda tem, né, cara? Aqui tem que ser no estilo, né? Ó, sou o Ceará, Palmeiras não comemorou esse título, não. Aí é que tá a boa discussão, Marcão. Um time grande não comemora um título de acesso. Eu, como palmeirense, não comemorei nenhuma da Série B. Mas não deixa de ser um título nacional. Mas é um título nacional, que ninguém... Agora eu acho que um time pequeno, que né, não tem uma história gloriosa, por exemplo, o Guará, Ave Maria, aqui na cidade, campeão nacional, foda-se. Sem falar que na época que o Guarani foi campeão, se eu não me engano, em 2015, né, nenhum dos outros cearenses tinha um título nacional. Então, outro fato também para ser comemorado, né? Ele foi o primeiro campeão nacional do estado. Então, mais um motivo para comemorar, né? Exatamente. Comemorar inicialmente o acesso e segundo o título, que não deixa de ser importante para o tamanho do Guarani, né? Vamos dizer assim. Ó, o André tá dizendo que vai ser 1-0. Aí o Marcão falou assim, ó, lembra que última vez eu disse que o Arão era ruim? O cara queimou minha língua ontem, jogou muito. Ele e o Pará. Lembra? Vocês lembram que eu venho dizendo aqui, Vandi Júnior? O que o Cleivanzinho Lindo vem dizendo aqui? O Arão é um jogador importante, desde que ele seja protegido. Ele não é um volante defensivo. Mas tem um Cuejá que corre por ele ali, libera ele para chegar. O lance não foi de bola parada ontem, né? Não. Foi um cruzamento que ele chegou. Ele é esse tipo de jogador. Eu acho que ele errou a cabeçada, mas beleza. Ele quis cabecear para um lado e foi para o outro. Mas vitória beleza. nos pênaltis, Cássio. Eu acho que vai ser uma nova vitória do Flamengo lá. E eu vou dizer o que eu disse na final do Carioca aqui, porque a diferença é muito grande. O Corinthians ontem fez, na minha concepção, fez tudo o que pôde. Ele só tem uma coisa a mais a fazer para ser tudo o que pode.
É o Gustavo voltar e ele jogar na bola aérea. Na verdade, eu acho que o Corinthians, assim, pra gente que gosta de futebol, ele fez muito mais do que vinha fazendo e podia fazer, né? Na verdade, mudou um pouco o estilo. Muita gente disse que foi esse o motivo pelo qual o Corinthians acabou sendo derrotado, né? Ou a falta de hábito, como disse Cleivan, mas talvez o problema é que se ele conseguisse um empate ontem, ele poderia manter esse estilo que habitualmente ele vem fazendo no próximo jogo. Isso. E o que vai acontecer é que ele vai ter que manter o estilo ou ir dar um passo à frente, vai ter que é sair propor o jogo. Pra fazer então, talvez nesse sentido aí, talvez a falta de hábito seja mais prejudicial ainda, né? Porque Marcelão vai ter que dar um passo à frente. Boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bom? Manuelzinho, Arthurzinho entrou, Arthurzinho. O Vandy Júnior tá com saudade de você. Ai! Ai! Então, essa é a questão, André. Corinthians não tem um time para jogar. E aí que eu digo, né? O Carille achou... Quando o Carille voltou, o Corinthians nada... Ai, aguenta Carille que vai voltar. E o André tá lembrando da final do Paulista do ano passado. Jogar com a casinha fechada e jogar por uma bola. Só que não tá funcionando mais. Quando o outro time decide jogar, o Corinthians não está segurando mais. Era o termo odioso, que eu odeio esse termo. O time sabe sofrer. É o Corinthians que sabe sofrer. Sabe sofrer meus ovos, não dá mais. Se não jogar bola, não vai acontecer. Ó o Cruzeiro. Quem tem o melhor elenco, Cruzeiro ou Fluminense? O Cruzeiro não tem se 10 compara. Vezes, Só que o Diniz com um moleque de Xerém, com um Ganso andando. O Ganso, porra que pariu, ele continua do mesmo jeito. Mas mesmo assim ele é um cara diferenciado. Inclusive ele fez 2 jogadas lá, né, que é só ele que faz mesmo, né? Que assim, deixou o cara na frente do gol. E eu acho que é um dos problemas do Fluminense é exatamente a finalização, cara. Os caras finalizam muito mal. É porque não tem material. Mas mesmo assim, talvez, eu não sei como é que fosse o Frederico recebendo as bolas do Ganso. Fred recebendo. Mas assim, o Diniz talvez já esteja fazendo isso, né? Mas o Fluminense tem que bater nessa tecla de finalização. Porque nos últimos jogos do Fluminense ele vem criando várias oportunidades e tal. E não consegue não consegue fazer o gol, né? Lembrando que o Fluminense tem só 3 pontos no Brasileirão. Ele perdeu 3 e ganhou 1. Perdeu inclusive o Goiás em casa. Vai pegar o Cruzeiro de novo agora. Vai pegar o Cruzeiro em casa. Quando o Corinthians joga por resultado, ele muda de postura, o André falando. Pois é, ele precisou fazer o resultado agora no primeiro jogo, mudou de postura e mesmo assim não conseguiu furar. Por que ele esperou? Por que ele foi? Por que ele não esperou então? Já que o esquema de jogo é jogar por uma bola, ele deveria ter proposto. Agora não. Agora, meu amigo, ele vai ter que sair. Surpreender o Flamengo, né? Nesse sentido. O que salvou o Corinthians ontem foi o Cássio, que é goleiro de seleção. Se fosse outro, meu Deus, o Dieguinho, beleza, na verdade eu vi assim uma defesa do Cássio mesmo, assim, defesa mesmo, eu vi só uma defesa. Ó o Jefferson, entrou o Jefferson Miller. Boa noite Jefferson, beleza? Vamos falar sobre futebol aqui, vamos falar sobre Brasileirão, vamos falar sobre o sorteio da Libertadores, vamos falar sobre Copa do Brasil, vamos falar sobre Cartola. Cartola é importante, quem joga apostado por aí, entendeu? Bem importante. E para quem estava também disputando o argentino também, é importante. Cartola argentino. Eu tenho que falar do argentino, para se ligar. Eu falo, você sabe o que eu falo. O Flu sem o Pedro não apresenta perigo. É isso que a gente está falando, Jefferson. Imagina se tivesse... O Pedro jogou não, né? Jogou não. Mas se tivesse Mas ele volta ele tinha matado umas 2 bolas ali, viu, cara? É um finalizador de primeira. Aí o que acontece? Essa é a crítica que se fazia a porra de Cartola, o André. O André só leva P no Cartola. Essa é a crítica, é a dúvida que a gente tem sobre o estilo de jogo do Diniz, do São Paulo. É o quanto esses caras ficam com a posse de bola, mas finaliza, mata o jogo, entendeu? Tá aí, o Fluminense ontem finalizou 30 vezes. Não fez um gol no finalzinho. E foi meio no abafo. Foi um gol que não foi através das características do time, né? Foi um gol a partir de um escanteio e tal. O gol, ironicamente, saiu de uma jogada parada. Em cima do Dedé. Foi, bateu nas costas, né? Do Matheus. O que vocês acharam do 0x0 do Atlético Mineiro e Santos ontem? Cara, eu assisti o jogo. Você assistiu, Vandir? Eu vi os melhores momentos. Eu assisti ao jogo. E eu me impressionei com o Atlético, na verdade. Na verdade. Primeiro jogo que ele não leva gol com esse técnico. É, né? Primeiro jogo.
Mas é assim, ó, o que eu acho, o Santos teve mais força, quer queira ou não, o Santos sempre foi mais perigoso do que o Atlético. O Ricardo Oliveira finalizou uma bola de esquerda dentro da área que foi para lateral. Fazia tempo que eu não via isso. Ele não costuma fazer isso, não. Tá? Não. Ele, na verdade, o Ricardo Oliveira é um dos melhores finalizadores do Brasil. Eu achei que o resultado foi muito bom para o Santos. Você vê que o Santos, mesmo sem ter um grande elenco, ele varia o elenco. Porque ontem não jogou o Sanches, você entendeu? Aí ele entrou o Sacha, né? ele muda o goleiro, tem um goleiro de Copa e o goleiro de campeonato. Então o São Paulo... Que é comum na Europa fazer isso. Que é comum. E o São Paulo, ele faz um trabalho muito bom, eu acho, apesar de que é o seguinte, ó, hoje eu vi uma estatística que o Corinthians ficou 9 jogos sem marcar. E um dos ataques mais positivos do Brasil, se não for o mais positivo, é o do Santos, que também já ficou 9 jogos esse ano sem marcar. Então, com o São Paulo ainda? Com o São Paulo. Foi? Com o São Paulo. Foi. Quem trouxe esse dado foi o PVC, hoje à tarde. Então, o que acontece? O que acontece, Marcão? A gente, Marcelo, eu acho assim, cara, que o que precisa para convencer a galera que odeia o futebol legal e que prefere os 3 pontos, e tem um monte, e a gente respeita, é que essa posse de bola se transforma em gol. Meio que com o que acontece na Europa. Né? Tanto o Klopp como o Guardiola, os caras conseguem converter isso em gol. Então tá na hora de copiar o que está acontecendo lá. O resultado foi muito bom para o Santos, sem dúvida nenhuma. O Atlético é um time instável, é um time que, mesmo com esses últimos resultados sem técnico, o Casares não é confiável. Tem esse lance, ninguém confia no Casares lá. Entendeu? O Casares entrou ontem. No Cartola vai estar aí. No Cartola eu confio muito nele, miserável. Mas o Atlético, cara, me impressionou, assim. Eu vi vários lances do jogo e em vários momentos do jogo, principalmente no segundo tempo, o Atlético levou muito perigo ao Santos. Só que também pecando na finalização, mas era um time que conseguiu também estabilizar. E eu acho que ele vem numa crescente, eu acho. Desde a final do Mineiro também, que botou muita pressão no Cruzeiro. É um time que está se ajeitando aos poucos e tal. Quem assistiu às finais do Mineiro, lembra que o Atlético merecia ter ganho. Aí a gente falava do Cruzeiro, que o Cruzeiro tem um grande time. Na época disseram que ia atropelar, né? O Cruzeiro, quando perde pro Flamengo, ele só mostra que ele já vinha aqui caindo e agora ele mostra a fragilidade dele. Ó. O que está acontecendo com os times cariocas? Eu li uma matéria do presidente do CSA que não vende o mando de campo com o Vasco, que é concorrente direto contra o Z4. Marcos Oliveira, a gente colocou até um post lá no nosso Instagram aí, que o respeito voltou. Isso mostra a falta de respeito, de valorização dos clubes cariocas, né? Que o Barroca vem fazendo um bom trabalho. Barroca é nome raiz aí de técnico e de jogador. O quase Fluminense um aqui, ex-jogador do Guarani. Putz, enterrou agora. Mas o que acontece é isso, cara. A estrutura pesa hoje, né? O elenco pesa. Apesar da posição que o Vasco está hoje, né? Eu já sou o cara que discorda um pouco disso aí, apesar do presidente achar que ele não vai concorrer diretamente com o Vasco, né? No momento atual, eu acho que ele pode até considerar isso, mas no decorrer do campeonato eu acho que ele não vai, porque, na minha opinião, o Vasco mudou de patamar quando trouxe o Luxemburgo. Aí eu pergunto para vocês, se vocês acham que vão cair, aquelas perguntas assim, ó, você prefere uma Libertadores ou 10 anos de fila, ou ganhar 2 brasileiros e não ganhar Libertadores? Então eu vou fazer uma pergunta assim, essa pergunta cabe pro São Paulo nesse momento. Você prefere fazer uma grana e poder, eu já sei sua resposta, certo? Mas eu tenho que perguntar. Você prefere fazer uma grana e garantir uma receita para estruturar melhor o time, sabendo que você vai voltar para a Série B? E você vende o mando, ou você prefere não? Mesmo que eu não ganhe dinheiro, eu vou de frente a frente, estou com 3 pontos, 3 empates e uma derrota no que é o CSA tem. O Vasco, nesse momento, realmente ele é concorrente. Nesse momento sim, né? Ou você prefere não, eu vou vender o mando e ganhar dinheiro mesmo que eu vá para a Série B. Ou não, eu vou endurecer, não ganhar nada e vou ficar batalhando na Série A. Além desse aspecto aí, né, que é interessante se refletir também, tem outra questão que eu acho que tem que ser lembrado também, né, cara, que eu nas nossas discussões assim, eu sempre coloco também o torcedor como um dos focos principais, né. Eu acho que nesse caso aí também o time, o clube, né, e o presidente, ele tem que lembrar também um pouco da torcida, né, velho? Que vale título. Tem que lembrar... quer ou não, que vale título. Depende.
Mas aí, o CSA não briga por título. É isso que eu tô perguntando. mas Não é que eu tô melhor voltar pra falando. Série B e ganhar a Série B? Não sei. E aí Na fica- verdade, o título do CSA é se manter na Série A, agora, né? O título do CSA é se manter na Série A. Mas tem um aspecto também interessante, que é a questão do torcedor, né, pô? O torcedor que vem apoiando o time e tal, que eu acho que, se eu não me engano, o CSA tá com 3 subidas seguidas, né, em sequência. E é aquele torcedor que vem apoiando, ano após ano, o time e tal, e no momento em que o clube tem a oportunidade de jogar a Série A com times grandes, né? No seu estádio, aí de repente o cara abre mão disso e esquece totalmente também do seu torcedor, que não vai poder ir nesse novo mando, né? Praticamente ele vende os lugares pro time adversário, o torcedor do seu time não vai poder ir ao estádio. É. E aí também tem esse lado do torcedor, né? O torcedor do CSA, se eu fosse torcedor do CSA, eu ficaria puto. O André, você sabe que o André Visage, ele tá aqui hoje. Torcedor do CSA. E aí, André, o que é que você acha? Por exemplo, Ele tá dizendo aqui que concorda com você, ó. Eu concordo com a opinião do também. eu não tô enxergando, né? O cara vendeu o mando de campo de jogo contra o Flamengo, o CSA. Falta de respeito total com a torcida. Exato. Gostei, Também está acho. falando tudo. Ah, que lindo! Como vocês estão se dando bem! Nossa, que fofinho! Mas pô, essa é uma sacanagem. Se eu fosse torcedor do CSA, eu ficaria puto também, pô. Só E ver outra coisa, ainda tem um detalhe que, pra mim, né, o que iria, a possibilidade de salvamento desses clubes aí, principalmente, o que eu sempre falo, Chapecoense e, no caso, o próprio CSA, é o fator casa, cara, é um campo diferenciado. O próprio Palmeiras falou que o campo e o clima foi um dos fatores que levaram o clube a não conseguir fazer, o time do Palmeiras a conseguir fazer o resultado. gramado alto. Pois Hein, é. André? Gramado alto E que aí- agarra a e bola, aí o time que toca a bola. Nessa situação, isso é uma das armas que esses times têm. A Chapecoense, eu ainda acho que a Chapecoense não vai cair exatamente pelo fator casa. Vou ganhar 50. Do Eu acho que tu vai perder esses 50 do conto que aí. O quê? Eu só não Chapecoense vai tenho dar trabalho tanta pra ninguém, certeza, não. pô. Eu só não tenho O tanta certeza CSA porque é o pode chegar Kelsey. mais longe do que a Chapecoense. Eu só não tenho tanta certeza porque a aposta é contra o Kelsey. Se fosse contra outra pessoa, eu tinha mais certeza ainda. Mas pra tirar ponto da Chapecoense lá vai ser muito difícil. Inclusive o presidente Assim do CSA como- pediu como- afastamento, viu? Por causa conta desse disso, episódio né? aí. Pô, isso aí é foda com a torcida. E é uma das únicas armas que esses times vão ter, pô, na série A. Pra se manter, é o fator casa. E aí o dirigente abre mão assim, do nada. Não faz sentido nenhum. Eu acho que o CSA ele tem mais chance de sobreviver do que a Chape. O tempo Eu vai acho dizer. que não. O elenco é diferente. Só que eu vi 2 jogos do CSA, velho. Os caras poderiam ter ganho do Santos. André perdeu um gol quase no final do jogo, driblou o goleiro, estou pra fora na rede, não pode perder esse gol. Empatou com o Palmeiras e deu trabalho. E às vezes o diferencial é esse, né? Contra o time Avaí, grande que só vai segura- lá, é. numa bola e faz gol e foda. Então, assim, joga com mais alma o CSA do que a Chapecoense. A Chapecoense, cara, é um time de um monte de renegado. Na verdade, há muito tempo, cara. Só que agora Chape- de nível baixíssimo. A Chape também, que Amaral chegou na final da Sul-Americana, era só de refugo, cara. Mas Eu acho que o tinha- único que tava jogando lá há muito tempo era o goleiro. Eu esqueci o nome dele agora, o Danilo, né, não? Do goleiro. Na Chape que Sim, morreu no acidente. que já tinha e uma o história no Bruno, clube. o Bruno, que é a cara do Marcelinho Carioca, o Bruno que foi artilheiro da Série B. O Bruno Rangel. Bruno Rangel, pronto. Eram esses dois os únicos que eram da Chape há muito tempo. O resto era tudo refugo do E o Orhan subindo e tal. Só porque lá atrás o Jefferson falou assim que o Everaldo foi vendido pro Corinthians. Ó, eu queria falar sobre isso rapidinho. O Everaldo Tem da aqui Chape? Não, o Everaldo do Fluminense. Ah, Foi pro Corinthians. Queria falar sobre isso Jogou rapidinho, ontem ó. também, né? Foi ele que perdeu um gol que o Ganso... Foi ele? Foi Nem ele. pensei que ele chutou. estivesse jogando mais, Chutou não assistiu fora. o jogo. Isso é uma coisa importante, ó. O Corinthians, por exemplo, está contratando. E eu falei aqui com meu amigo Vandir Júnior lá atrás, e quero a opinião de vocês também. Antes da gente mudar de assunto aqui, que tem tem uma pergunta da galera aqui, a participação da galera. Gramado alto, conversa aí, peleta filé. O gramado é alto, André. Pelo Todo menos time tá contra indo o jogar Palmeiras lá. tava Ah, alto. Maria. Chega a bola, sumir a chuteira do cara. Que não adianta você contratar. O Corinthians contratou Júnior Urso, contratou Ramiro, tá levando Everaldo, levou, enfim, alguns jogadores que levou o Manuel. Aí a pergunta que eu faço, que eu fiz lá atrás do Vandir Júnior aqui: quem que vocês estão contratando para decidir? Jogador que chega assim e fala assim, ó, vai decidir. Não adianta, não é todo time que vai dar liga de catado igual o Cruzeiro de 2013.
e o Grêmio do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. Principalmente que as propostas são diferentes. Sim. Proposta do Corinthians é recusar. Então, é a mesma coisa. Vai levando Everaldo, não vai dar em nada. Ó, mudando de assunto aqui, o Gerson falou assim: o Fla escapou do Fantasma em 2017 e passou para as oitavas. Vamos falar de Libertadores até, dos cruzamentos. É curioso isso, como é que um time tem uma trava dessa, né? Um trauma tão grande como o Flamengo tem. E é um trauma Mesmo tão grande jogadores. que, inclusive, contra o Peñarol, esse trauma, né, voltou. Bateu na trave. Até no momento em que o Pará foi expulso e tal, e na mesma hora a LDU fez o gol lá e tal, e aí, por conta desse trauma, né, a torcida do Flamengo já imaginou o pior, né? Mas o jogo em si foi totalmente, tava totalmente longe desse trauma, né? O Flamengo dominou totalmente o jogo. Como era para dominar, quase né? complica. Como era para dominar o jogo e só não fez os gols, né? Mas criou várias chances e tal. Mas o eu acho que Flamengo o tinha Flamengo elenco para passar em todas essas vezes que ele deu vexame. Ele tinha elenco para passar no grupo que ele tava. E aos críticos do Abel, há 2, 3 jogos, o Abel soltou o time para jogar. Pois é. Certo? Soltou, sim. Justo, e os resultados apareceram. Com o time reserva. Ele só fez isso um pouco diferente do que o Carille, por exemplo. Mudou da noite pro dia, vamos dizer assim, né? Sem barulho. E ele não mudou o time, viu? Ele mudou o esquema do time. Porque o time que vinha jogando era o mesmo, só mudando Arrascaeta e Diego. É Coelhar, Arão, no caso o Abel, Diego. né? Que tá falando. É o Abel que eu tô falando. Sim. O Carille não, ontem ele tentou mudar o negócio radicalmente. E sempre o Abel insistia nessa troca entre o Bruno Henrique e o Gabriel, né? Gabriel, pé torto, meus amigos flamenguistas. Esse cara é muito pé torto. Nem eu no racha sou pé torto desse jeito. Estão rebaixando o Emelec demais. Esse é o problema do flamenguista e do torcedor em geral. A empolgação, né? Agora vamos pegar o Emelec. O Emelec já tem um histórico aí, né? Tem até um problema também. O Emelec deu um trabalhinho pro Cruzeiro, não é assim viu? todo, não. Essas coisas de fácil demais, não. Apesar de, entre os confrontos, né? O Flamengo, dos brasileiros, o Flamengo ter pego, teoricamente, um dos mais fáceis. Só não é mais fácil que o do Palmeiras. Mas o do Palmeiras é argentino, é o que disseram pra mim aqui. É Paraguai, não? É argentino, Godoy Cruz, pô. Pensava que era Paraguai. Também acho que tá rebaixando demais. Olha o gay do Romário Vaz chegando. Linda essas relações. Sai daí, Jefinho. Vai ajudar teu Vasco a sair da zona. Que bonito. Contra o Avaí, Didira tirou um gol feito do próprio time. Aí complica. Didira, pra mim é o craque. Já falei, Vandeco. Pra mim é o craque do time, é o Didira. É o Didira. Lara entrou. Crise dos 7 anos. Nosso amigo futebol nordestino Raiz entrou. Arão, nunca critiquei. Bando de fila da puta. Eu que protejo o Arão. Sorte do dia. Sorte do Cleivão protege o Arão e o Arão não protege a zaga do Flamengo. Mas ele faz. Como diria o Rafael, né? Ele faz o que o segundo, terceiro homem de meio campo tem que fazer. E ele cerca ali, o volante Arão faz. Segundo o Rafael, ele não faz nem a defesa nem um ataque. Curioso, quem fez o gol ontem foi o. Mas ele errou a cabeçada. Foi a Selma. Isso. Que é isso, cara? Ele chegou cabeceando. Ele cabeceou assim. Talvez ele não tenha. Ele deu uma rosca uma trivela na cabeçada. Nunca vi isso. Sorte do Fla que o Gustavo não estava jogando. Gustavo, é o que o Corinthians viu. Não, pô, falar em Libertadores pra quê? O André, você tem 2 times, nenhum tá em Libertadores, eu tem o terceiro. Eu vou falar de Libertadores. Pra mim, o Abel é um grande treinador, o Marcelão falando. O cara que tem história, mas ninguém sabe se ele tá atualizado, ele tá mostrando que ele tá se atualizando. O que dá raiva nos técnicos é que eles precisam levar uma pancada e negar. Ele falou na entrevista ontem, o Arão não tira de jeito nenhum, que é o cara que dá 10. Equilíbrio. Já fizeram até um stickerzinho aí, Arão e mais 10. Então o que acontece? O Abel é um técnico, mas o Abel, o Felipão, que a gente diz aqui sempre, os caras sempre jogaram desse jeito. Nunca teve nada de excepcional no futebol que eles desenharam, que eles treinaram os times dele. É só isso que a gente fala. Mas os caras estão mudando. O Felipão soltou no Bruno Henrique no fim de semana. Meteu 2. Já ele vai ser sacado do time. Tá fazendo gol demais. Cansei de falar aqui, Vandir. E o nosso amigo Kelsinho não me entendia. Peguei uma entrevista do Bruno Henrique. Jogou nada. Renovou o contrato, não jogou nada. Meu ovo. Eu te amo, papai. A Melizinha. Beijo, a Melizinha.
Muda de assunto, Libertadores só depois da Copa América. Não, mas a gente tem que falar dos confrontos, pô. Queria saber de vocês qual foi o mais fácil. O Vandir tá aqui com os confrontos anotados, ó. Vamos falar assim, quem passa, certo? A gente fala aqui e vocês colocam aí quem passa. Vai lá, Vandir. River Plate e Cruzeiro primeiro, né? River e Cruzeiro, quem passa? Vai lá, pode seguir. São Lourenço e Cerro, Portenho. São Lourenço, e Cerro. um argentino e um paraguaio. Lembrando que os paraguaios estão muito bem na Libertadores esse ano. LDU e Olímpia, outro confronto também. LDU do sempre Equador complicado. e Olímpia do Paraguai. Isso. Jogão que eu quero ver, viu? Atlético e Boca. Idiota. Em inglês o TH, Atlético. Atlético e Boca. Atlético e Boca. Rapaz, eu acho que o Atlético aí, o Furacão vai... Ó, aqui tá bem dividido, ó. Cruzeiro, River. O Romário eu acho que passa o Cruzeiro. O Marcelão eu acho que passa o River. O Jefferson eu acho que passa o Cruzeiro. Eu não acho que o Cruzeiro passe. Com essa bola que ele vem jogando, não passa não. Bem que ontem o Mano mostrou, mesmo dando um chute a gol, que ele é copeiro, né? É foda, mano. É de lascar. Godoy Cruz e Palmeiras. Essa eu quero ver. Essa é babinha, tu é doido. É o mais babo entre todos os caras. A cara do David. Cadê o David? Vai já falar que quem passa o Godoy. Demais. Isso me preocupa. O Palmeiras pegou 2 babas na Libertadores. Na Libertadores e na Copa do Brasil. Sampaio Corrêa. Me preocupa o quê, porra? Me preocupa. Vamos conversar. Me preocupa o caralho. Aí é garapa pro Filipão fazer o contrário do que ele fez ano passado. Deixar o time B jogando Libertadores e Copa do Brasil e botar o time A no brasileiro. Aí ganha a Libertadores e a Copa do Brasil e perde com o time A no brasileiro. Essa era a tática do Palmeiras, entendeu? Era pra ser agora. Aproveitar que os times são fracos e meter o time B aí. O time BC, né? O time BC. Não existe isso. O time BC. Depois teremos Grêmio e Libertad. Ei, jogão também, porque vocês que não acompanham, o Libertad é um time danado. Tanto é que ele terminou em primeiro na chave dele. Aí não era da mesma chave do Grêmio? Terminou em primeiro, mas o último jogo, eu não sei como é que o... Não era da chave do Grêmio, eu não sei como é que o Libertad tava no último jogo, mas tava o Grêmio liberto. foi bem tranquilo pro Grêmio, viu? Tava liberto no último jogo. E eu acho que esse confronto aqui é tranquilo pro Grêmio. Você acha que o Grêmio passa? Eu acho. E esse negócio de decidir em casa também... eu prefiro decidir... eu prefiro decidir fora. Prefiro fazer o resultado primeiro. Time que tem Felipão, Carille, os caras preferem jogar em casa. Bem que ontem não deu certo o Carille, né? Mas jogar em casa primeiro e garantir e segurar o que ele fez em casa fora. Quem mais? Emelec e Flamengo. Emelec, Flamengo. Aí é só a zica mesmo. Aqui é o casca de banana, é o famoso é o famoso possibilidade de flamengar. Flamengar. Porque os flamenguistas estão muito empolgados, né? Eu vou já ler as opiniões de todo mundo aqui, certo? Deixa só a gente falar tudo. E o último, Nacional e Inter. Da Sicília. O Inter não é confiável. O Inter da Sicília. Pra mim, o Inter não é um time confiável. Mas até agora ele tá se mostrando um time confiável. Não sei. Bem que ele deu um sufoco no Grêmio, no final. Se mostrando, né? Tá se mostrando. Vamos ver na hora que o bicho pegar. Sabe quem mudou? Mas sabe quem mudou muito o Inter? Guerreiro. Os centroavantes são foda. O Arão é a mesma coisa que o Elias, o atacante surpresa. Exatamente. O Elias não é um grande marcador. O Jéssica colocou aqui. Nunca foi um grande marcador, nem no Corinthians, mas eu acho que nem no Flamengo. Tá um patamar acima do Arão. Com a bola no chão, talvez. Mas o Arão ele tem uma importância de chegar, a bola aérea. O Romário diz passa o Cruzeiro, o Marcelo diz passa o River. O Romário diz passa o São Lourenço contra o Cerro. O Jefferson acha que passa o Cruzeiro. O Marcelo também São Lourenço, também acho. Eu não acho, não. Palmeiras pegou o São Lourenço, o time é feio. Eu acho que passa o Cerro. Inclusive, anote aí minha opinião e a sua e guarde esse papel. Certo. Coloque um Czinho ali no River Plate, ó. Vai passar... E coloque o seu também, pau no cu. Eu acho que passa o Cruzeiro. Pronto. São Lourenço e Cerro. Pra mim passa Cerro. LDU e Olímpia. LDU também. Romário LDU. O André Cruzeiro. O pessoal tá botando fé no Cruzeiro, viu? O Marcelo diz passou Olímpia. Atlético e Boca. Eu acho que passa o Atlético. Eu não sei se eu concordo com o que eu vou falar. Mas eu acho que passa o Atlético. Porque vai ter VAR. E bola por bola. Mas daqui 2 meses vai acontecer muita coisa também. Mas tu é doido. Falando em Atlético e Boca, né? O último jogo a última rodada para decidir o grupo, né? Entre Atlético e Boca foi vergonhoso, velho. Foi ridículo. Vergonhoso. Foi ridículo. Inclusive o Atlético agressão, jogou. Cara. Teve aquelas coisas dos anos 80, 90. Agressão, o cara deu uma cotovelada no pênalti que o juiz deu.
Ei, eu assisti o Neto hoje, viu? Só pra falar em peixe. E o Atlético jogou bola pra ganhar do Boca lá dentro, como Jogou. ia ganhar. Ia ganhar, golaço, bom atacante. atacante. Foi a primeira vez que o Atlético jogou contra o Boca na história do clube, né? E aí fez um ótimo jogo, pô, merecia ganhar. Até o momento em que o Boca fez o gol de empate e como é o nome dele? O que jogou no São Paulo, o Wellington foi expulso. Que eu acho a expulsão tinha anterior... acontecido várias outras situações iguais, Boca, né? Pro lado do Boca, e não recebeu nem cartão amarelo. O primeiro lance já foi expulso. O cara foi expulso direto, né? Sem cartão amarelo nem nada, vermelho direto. E aí até esse momento da expulsão, o Atlético tava mandando no jogo, velho. Mandando mesmo, botando Boca na roda. Então eu acho que o Atlético, assim como fez na Arena da Baixada, né, se impôs também lá na Bomboneira. Eu acho que o Atlético tem total condição. Também acho, e a galera também, ó. O André, que é um cagão, e o Romário estão dizendo que passa o Boca. O Marcelo passa o Atlético. O Jefferson, Furacão atropela. Palmeiras, o André acha que passa o Godoy Cruz, o Marcelo acha que passa o Godoy Cruz. Palmeiras tá bem esse ano. Eu sabia. O Romário acha que passa o Grêmio, o André passa o Grêmio. Não dá certo, não, pô. Dá certo é zica inverso. No caso dele do Kelson. O Scarpa tá jogando bem, mas tem se machucado demais. Impressionante como o Scarpa se machuca. Ele teve uma lesão agora incrível. Impressionante quem se machucou demais, mas já é o Lisieiro, pelo amor de Deus. Já se machucou de novo? Não, ele teve cãibra. Eu pensava que ele tinha se machucado, porque ele retesou assim a perna no final do jogo, faltando uns 20 minutos ainda pra terminar, 15 minutos, o cara com 10 anos de idade, macho. Eu vou cravar uma coisa aqui pra vocês, certo? Vocês podem me cobrar lá na frente. O Grêmio esse ano não ganha nada. O Grêmio vem num declive. Hoje eu vi a entrevista do Renato. É a entrevista motivadora. Vai dizer assim, ele tá lá com 2 pontos no Brasileirão. Sofreu para passar na Libertadores, tem que lembrar disso. Sofreu. Assim, no começo sofreu. No começo, mas que eu tô dizendo, ele chegou para a última rodada muito tranquilo. Diferente do Flamengo, que se classificou em primeiro. Se for colocar só o Grêmio se classificou em segundo, né? E o Flamengo em primeiro. Mas se for colocar dentro da perspectiva da última rodada, o Grêmio se classificou bem mais tranquilo do que o Flamengo. O Luan voltando com tudo. Jefferson, o Luan voltando com tudo. Sou eu e o Vandir Júnior correndo uma maratona. É a mesma coisa, não vai acontecer nada. Aqui o jogador preguiçoso, é preguiçoso. Não, o André acha que o Emelec passa, o Jefferson que o Emelec, os corintianos e o vascaíno. Inter passa, Nacional passa, Inter pro André. O Wellington é uma criança, o Jefferson falou, também foi. Cleivan, esse jogo do Boca com o Furacão vai depender também da arbitragem. Se for um árbitro fraco, da Boca. Apesar do... Aí foi até o que o Vandir falou, assim, eu acho. Teve VAR, mas o Dedé com o VAR foi expulso injustamente ano passado. Eu não acho que... Eu não sei se o VAR segura, porque lembra do Dedé ano passado com o goleiro? O Dedé foi pra cabecear a bola. Foi um absurdo. Aí depois vão lá e colocam o Dedé pra jogar outro jogo. A merda já tava feita no jogo que ele foi expulso. Sim. Entendeu? Apesar que o Cruzeiro tava jogando mal aquele jogo. O Boca ia fazer um gol a qualquer momento. Vai faltar... Diferente do Atlético, que tava jogando muito melhor. Ó, o Kelson aqui. Vai faltar camisa pro Atlético. Atlético. Joab entrou. Galera, aquele abraço. Vou ali dar aula. Você tá ligado nos tempos da Leroy. Sou seu fã. Dar aula, ele quer dizer que vai pegar a bola com os gandulas lá. Cadê os racha, Cleivan? Estão firme e forte. Segunda e sábado eu tô firme e forte nos racha. Só o Vandir que não me leva pro dele. Não, senhor. O Grêmio, quando precisa, responde. O Kelson tá dizendo. Tá te copiando. Mas tá eu vi hoje. Contigo, viu? Eu vi hoje pela palavra do Renato que ele não está seguro disso. Sabe quando você vê a entrevista que o cara... Eu conheço o meu elenco. Na hora de precisar a gente vai voar. Mas ele vem falando isso também nos últimos anos. Só que esse ano só que os outros anos não começou tão mal como esse ano. Não começou, mas ele sempre fala isso. É o pior ano. Mas também perdeu algumas peças, né, também. Esses jogadores fazem alongamento, o povo para ter câimbra. Pior é o Podrinho do Corinthians, que no aquecimento pro último jogo do Brasileirão distendeu as costas. E o detalhe, não achei? Tu falou Pedrinho, falei aqui Lisieiro, o próprio Luan de São Paulo. Tudo moleque, né? Mas os caras não tem nem 20 anos, pô. E o Felipe Melo? Pelo amor de Deus, Felipe Melo rasga todo mundo no meio de campo. E não passa 200 jogos nos contundos, pô. Senhores, preciso falar de Felipe Melo. Ele é retardado mental, mas ele joga muita bola. Ele é muito bom jogador. O segundo gol contra o Atlético, ele quase mata o Elias só dominando a bola, só no corpo. Deu um drible no meio de 2. Deu no Bruno Henrique, deu no Dudu quase mata o Fábio Santos.
Deu pra trás e o Ah, Bruno a Henrique. garapa, viu? O Fábio Santos do Ontem, pelo amor ó, de Deus. tem um detalhe pro jogo do Galo ontem, viu? A saída do Fábio Santos e a entrada do Patrick, que o cara fez a tatuagem do Patrick numa aposta lá, melhorou o Galo. Porque o Fábio Ele é Santos. muito melhor. O Fábio Santos tinha de jogar de meia. Você não acha, não? Eu não acho que ele nem devia jogar. Ele Muito podia ser fraco. adaptado pra meia. O Flamengo lá embaixo, Palmeiras no meio e o Grêmio lá em cima. O Kelso falando. Aí você traduz, Kelso, você tá falando aí porque ninguém tá Flamengo entendendo. lá embaixo, Palmeiras no meio, Grêmio lá em cima. Acho que pelas chances de ganhar a Libertadores, deve ser, né? Deve ser. Mas eu acho que ele tá tirando outra coisa. É. Vamos ver, as apostas dirão. Mas aqui a gente vai ter que continuar aqui nas... Ah, na nossa. Godoy Cruz e Palmeiras passa Palmeiras pra mim. Comando vermelho aqui no Palmeiras. Nós dois passamos o Atlético aqui, viu? Guarde esse papel. Grêmio e Libertar. Eu vou de Libertar. Olha aí, outra divergência. Eu vi o Libertar jogando. O Grêmio. Emelec e Flamengo. O Bandinho marcou o Emelec. O bicho pra zicar. Então, galera, fiquem tranquilos porque vai dar Flamengo. Quando o Bandinho seca o time, dá o outro. É ele e o Kelson. É a mesma coisa. O Kelson apostar no time. Pra vocês verem como eu gosto do Flamengo, viu? Eu, sabendo disso, conscientemente eu já escolhi o Emelec. O Flamengo passa porque o Flamengo tá pegando confiança. Agora tem que lembrar, ninguém sabe como é que o futebol brasileiro, principalmente, vai estar daqui a 2 meses. Que muda muito. Alguém tem esse dado aí? Alguém tem esse dado? Quando foi a última vez que o Flamengo passou nas oitavas da Libertadores? Ah, Romário, Alguém tem esse pesquisa dado? aí. Por Só favor. pra gente ter uma ideia aqui. E E o Nacional e Inter. Eu vou no Inter. Eu vou no Inter também. Eu acho que ele vai passar porque o Guerreiro mudou muito o time. O Grêmio tem os jogadores que desequilibram. Pronto, os confrontos aqui que deram divergência foi só River e Cruzeiro. Eu fui no Cruzeiro, o Cleiton foi no River. Grêmio e Libertar. Eu fui no Grêmio, o Cleiton foi no Libertar. Flamengo e Emelec. O Cleiton querendo zicar, né? Zica inverso. Foi no Flamengo, eu fui no Emelec. E pronto, né? Foram só nesses confrontos. O Corinthians e o... Três confrontos. Corinthians e o São Paulo estão jogando a Champions, né? A Sul-Americana, né? Deixa quieto. O São Paulo tá na Nem Sul-Americana. Nem isso o São Paulo conseguiu, é de lascar. O Corinthians tá na Sul-Americana, pelo Nossa, ela menos. sai pro Talheres, mas brincadeira. Puta que pariu. Galera, eu vou só reiniciar aqui para salvar o vídeo. 10 segundos. Porque vai dar 1 hora e a gente precisa gravar esse vídeo aqui. A gente já inicia a live de novo. É ligeiro, ó.